Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto aqui em Portugal. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que aconteceu durante o meu parto aqui em Portugal. Para quem não sabe, o meu parto foi realizado no Hospital de Loures, mais conhecido como Hospital Beatriz Ângelo. O meu parto, ele foi um parto espontâneo e ele estava previsto para o dia 16 de abril de 2024. Porém, a minha princesinha, ela foi bem apressadinha e ela quis vir no dia 1º de abril de 2024. Foi o dia que ela nasceu. O meu parto, como eu disse, não foi um parto induzido, foi um parto totalmente espontâneo. E eu vou tentar aqui contar para vocês desde o início das contrações, as idas na emergência e como foi toda essa experiência até o nascimento dela. Mas antes eu gostaria de te pedir, se você não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, tudo começou, eu tava com 37 semanas e 5 dias e foi num domingo de Páscoa, eu amanheci por volta de umas 10 horas da manhã, sentindo algumas cólicas, umas cólicazinhas bem fraquinhas. Na verdade, durante a semana eu já vinha sentindo algumas cólicas, mas nada demais, assim, que assustasse. Então, nesse domingo, eu amanheci e acordei já sentindo essas cólicas um pouquinho mais forte do que eu já tinha sentido durante a semana. Porém, ainda não eram consideradas contrações, né? E aí, nós ficamos aqui monitorando. Eu baixei um aplicativo no celular para poder monitorar as contrações quando eu começasse a sentir. Por volta, assim, depois do almoço, de tardezinha, comecei a perceber que as minhas cólicas estavam um pouquinho mais fortes. E no aplicativo estava começando a ficar mais uma próxima da outra. Ainda não estavam certinhas, né, ritmadas que falam, mas estavam bem próximas uma da outra, então a gente resolveu ir na emergência do hospital. E eu fui na emergência dele porque eu já estava acostumada também a estar sempre indo lá nas emergências e era lá também que eu tinha planejado em estar ganhando ela. Então nós fomos lá no hospital, na emergência, eu passei pela triagem, fiz o exame de toque, mas não foi constatado que eu estava com dilatação ainda e eu fui fazer o CTG. No CTG eu fiquei para ver como que estava a intensidade das contrações, então a equipe que fez a avaliação em mim, ela resolveu mandar eu de volta para casa, aguardar mais um tempo em casa. Bom, e aí, né, chegando em casa, antes de entrar em casa, na rua mesmo, eu já comecei a perceber que as minhas dores estavam ficando mais fortes. Nós viemos para casa, né, eu até lanchei e tudo, sentindo as dores e contando ali no aplicativo, né, na aplicação que eu tinha baixado. E aí eu comecei a perceber que estavam ficando mais fortes e menos espaçadas, né, que falam. E aí nós resolvemos voltar na emergência do hospital. E foi eu e meu esposo, a minha mãe estava aqui também. Mas dessa segunda vez foi eu e meu esposo. E chegando lá, ainda estava a mesma equipe que tinha feito a minha primeira avaliação. Elas até brincaram comigo, nossa, você deu tempo de ir em casa e voltar. E chegando lá, elas fizeram novamente a triagem comigo, né? Era uma equipe de médica e 2 enfermeiras. Elas fizeram o toque novamente em mim e aí constataram que eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Antes disso, elas me colocaram no CTG, eu fiquei no CTG fazendo a contagem das contrações, a intensidade, e aí para constatar, para saber se eu estava realmente com contração ou era só alguma dor, né, da gravidez, elas também me colocaram num soro e também para receber uma dosagem de paracetamol para dor, né? E aí eu fiquei ali no soro, recebendo aquelas doses, mesmo assim as dores continuavam, estavam indo e vindo. E aí quando elas foram fazer o toque novamente em mim, eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Foi quando elas decidiram me internar, porque, né, eu já realmente estava entrando em trabalho de parto. Aí elas chamaram meu esposo, a gente teve que assinar alguns documentos e eu já estava preparado, já tinha até levado a minha bolsa para a sala de parto, né? Eu já sabia mais ou menos o que poderia acontecer, então eu já estava preparada. E aí ela foi explicando tudo como ia acontecer, perguntou se eu gostaria de tomar anestesia. Eu fiz todo aquele preenchimento de papéis, que a gente tem que assinar vários papéis, vários consentimentos, meu esposo também precisou. E aí eu fui, né, para a sala de parto, enquanto meu esposo tinha ido no estacionamento buscar a bolsa, né, que a gente tinha organizado para a bolsa para a sala de parto. Então, enquanto eu estava indo pro quarto, meu esposo estava indo no estacionamento buscar a bolsa.
pra gente se preparar. Chegando no quarto, graças a Deus foi tudo muito bem organizado. Vou até deixar um videozinho aqui pra mostrar pra vocês que já tava até preparada as pulseirinhas do nascimento e tudo organizado. Primeiro veio a anestesista colocar anestesia, porque eu já tinha pedido que eu queria tomar anestesia. Então ela veio, pediu pro meu esposo se retirar, veio uma enfermeira junto para auxiliar. Aí eu aplicou a anestesia, assim, nas costas, eu senti até os repuxões. É bem estranho, né? A gente fica até com medo, mas deu tudo certo. E depois veio uma enfermeira para colocar uma sonda. Eu precisei colocar uma sonda porque eu não ia sentir a vontade de fazer xixi, né? Então foi preciso colocar uma sonda em mim. Confesso que foi bem desconfortável, né? Doeu um pouquinho, mas foi isso. Então, e assim, as reações da anestesia, eu tive um pouco de calafrios, né? E os olhos assim meio, um dos meus olhos ficou meio menorzinho. Mas graças a Deus não foi nada que prejudicou o meu trabalho de parto, foi normal isso. Isso tudo foi por volta de 10, 10 e meia. Meia-noite e meia, a minha bolsa estourou. Eu voltei a sentir as contrações de novo, de um jeito bem diferente, um pouco bem mais forte, bem mais tensa. Pra quem já teve parto normal, eu acho que vai entender mais ou menos o que eu tô falando. A região aqui do nosso quadril, né? Uma sensação que tá alargando, sensação, né, que tá alargando. Então eu comecei a sentir muita pressão ali. E aí a gente chamou a enfermeira, né, no botãozinho. Elas vieram e ainda pediram para me aguardar um pouco porque tinha tido uma emergência, outra grávida tava ganhando neném naquela hora. Disse que eu só queria anestesia porque eu já tava sentindo muitas dores novamente. Então ela veio, ela fez o toque em mim, eu tava com 5 centímetros, eu tava com 5 centímetros de dilatação, aí já avisando que ia vir a médica pra poder reaplicar a anestesia em mim, né? Que eles deixam aquele acessozinho aqui na gente. E aí foi tempo, gente, de tipo, eu tava tão já anestesiada e pra mim foi rápido, mas o tempo delas virem, né, foi mais ou menos esse, por volta de 1h30, 1h. Veio a equipe, né, que foi uma médica e uma enfermeira. Ela reaplicou a anestesia em mim. Gente, pra mim, lá na hora parece que foi tudo tão rápido. Agora eu tô aqui pensando pra contar pra vocês e eu vejo que, assim, não foi tão rápido assim, mas graças a Deus. Eu pedi tanto a Deus que o meu parto fosse rápido, pra mim não sofrer. E lá na hora, pra mim, foi tudo isso que aconteceu. Foi tudo que eu pedi pra Deus. Então, voltando, veio a médica. Ela aplicou a anestesia em mim e fez o toque novamente. Nisso que ela fez o toque novamente, ela viu que eu já estava preparada para poder começar o processo de expulsão. E aí ela começou a correr lá na sala para poder preparar. Só deu tempo dela me falar, eu lembro dela me falar, não faz força agora, espera um pouco, porque para me ajeitar a sala. Foi uma correria na sala para poder ajeitar tudo. E a anestesia começando a fazer efeito ainda, mas eu tava sentindo aquela pressão de empurrar. E aí foi aquele tempo ali de organizar tudo muito, muito rápido. Ela mandava eu fazer força. Eu lembro que ela mandava eu fazer força, eu fazia força, mas parecia que aquele momentinho ali foi um momento que parecia que tava longo demais. Parece que a gente não vai conseguir. Eu olhava pro meu esposo tentando me acalmar, a médica mandando eu fazer força, e eu fazia força e nada. Foi um momento assim que eu achei que eu não ia conseguir. Lá na hora eu até falei isso, eu não vou conseguir, e eles me dando força, vai conseguir. Teve uma hora que a médica pediu permissão se ela podia fazer a durazinha do lado, abrir mais para poder a neném passar. A gente permitiu, claro, lá na hora do desespero, né? E aí ela fez isso e foi logo quando a Lavínia nasceu. A Lavínia nasceu viradinha assim pra cima e logo a enfermeira, quando tirou ela, o cordãozinho umbilical também tava começando a enrolar. Então, assim, eu não tive aquele momento de imediato de colocar ela em cima de mim. Elas tiveram que colocar ela naqueles aparelhos que pesa já e tudo, faz a limpezinha. E meu esposo ali acompanhando e eu deitada ali ainda. Aí fizeram todo o procedimento com ela chorou, eu consegui ouvir ela chorando e tudo. E a enfermeira vestiu ela, botou a roupinha, fez o peso, já tomou logo ali a vacina da hepatite B. Eu lembro que ela pediu a permissão. Vinícius o tempo todo ali observando, acompanhando, enquanto a outra médica estava comigo fazendo os pontos. Tomei, acho que foi 2 ou 3 pontinhos, conversando comigo para ver como é que eu estava me sentindo, mas graças a Deus, assim, eu estava super bem, gente. Tava meio assim, um
por conta da anestesia, mas eu tava ciente de tudo que estava acontecendo, já tinha ouvido o chorinho da Lavínia, então eu já tava bem mais calma. Então ela foi conversando comigo, meu esposo na hora viu que eu estava bem, então ele até fez ligação, a gente ligou pra minha mãe, que a minha mãe tava aqui em casa, aflita, querendo saber o que estava acontecendo. E a Lavínia veio às 2 horas da manhã, pesando 2,510 kg, e medindo 48 centímetros de parto normal. E graças a Deus, correu tudo bem no meu parto. Graças a Deus, a equipe médica que estava lá foi uma equipe super profissional comigo. Eu não me senti destratada, não senti que fizeram desfeita, nem nenhum tipo de violência. Foi tudo no tempo do meu corpo, no meu tempo, no jeito que eu sempre pedi para Deus que acontecesse, e graças a Deus aconteceu. E também, gente, ali na hora, a gente fez ligação, na hora mesmo ali. O meu esposo fez ligação, a gente ligou pro meu sogro lá no Brasil, pra minha irmã, pro meu pai que tava lá no Brasil, também na expectativa, né, orando pela gente e mostrando que tava tudo bem. A Vini veio pra perto de mim e a gente fez a primeira experiência da amamentação, né, pra começar. Aí o Vinícius teve que ir embora porque não podia ficar comigo. O acompanhante não podia dormir. Me acompanhou em todo o trabalho de parto, mas dormir lá no hospital ele não podia. Então ele teve que ir embora. E aí eles trocaram a gente de maca, né? E nós fomos para uma sala, acredito eu que era a sala da enfermagem, né? Ficamos um tempinho ali para fazer a limpeza e tudo mais. Logo depois me deram um lanche, eu lembro também, um lanchinho que foi um Danone e um pãozinho. E depois me levaram pro quarto. Aí eu fui pro quarto, já tinha gente lá com a neném dela. E aí nós dividimos o quarto. Isso era um dos motivos que não podia ter acompanhante. E aí nós fomos no quarto, tinha um aparelhozinho que a gente podia chamar a enfermeira a hora que a gente precisasse de ajuda. Esse foi um dos meus maiores medos também, de ficar sozinha. Mas graças a Deus a equipe de enfermeiras sempre estavam ali com a gente. Se a gente chamasse no botãozinho, elas estavam sempre indo lá acolher a gente, né? Ajudar a gente, né? Então, assim, não deu pra se sentir sozinha. Então, a gente passou a primeira noite, a Lavínia dormiu praticamente a noite toda. A gente tinha que ficar acordando ela pra estimular. E esse momento da amamentação foi um pouco sofrido pra mim, porque até aprender a fazer a pega certa, começar a descer o colostro, o meu leite só foi descer 3 dias depois. Então, a gente tava fazendo só o estímulo. E aí eu sofri um pouquinho, eu tive que usar as pomadas, porque tava bem dolorido, porque ela tava aprendendo também. E aí, como eu queria amamentar, eu queria ter tido essa experiência mesmo de amamentar, eu insisti. As enfermeiras me arrumaram também uns bicos de silicone, tentar, né, porque tava bem dolorido. Eu usei por algumas horas, assim, o bico de silicone, mas vi que não tava fazendo a pega, tava ficando pior ainda a situação. E aí eu fiquei só na pomada que eu levei e fui insistindo. Então ela foi pegando o jeitinho, a gente conseguiu fazer fazer a pega certinho. Mas eu confesso que foi bem dolorido. Mas as enfermeiras sempre estavam ali dando suporte, ensinando a gente e tudo mais. No dia seguinte, o Vinícius pôde ir. Podia entrar por volta de meio-dia e a visita podia entrar 2 horas. E aí ele foi, meio-dia, ele terminou de levar o restante das coisas, tinha deixado organizado a mala e tudo mais. E aí de manhã eu tive também, antes dele chegar, a visita dos enfermeiros, fazer a avaliação do ponto, ver como é que eu estava me sentindo, para me levantar a primeira vez, porque até então eu ainda não podia ter levantado da cama. De manhã cedo o enfermeiro veio e me ajudou a levantar e me avaliar também. Uma outra enfermeira me ajudou a tomar banho, a ir no banheiro, e eu tive todo esse suporte. Meio-dia o Vinícius veio, né, para ficar comigo, ele podia ficar comigo até às 8. Minha mãe foi lá visitar a gente também, por volta das 2 horas da tarde. E nesse primeiro dia, na segunda-feira, foi isso. Na terça-feira, também foi a mesma coisa. De manhã a gente estava sempre recebendo avaliações, sempre vinha enfermeiros avaliar os meus pontos, ver o desenvolvimento da Lavínia. A Lavínia fez alguns exames que eles fazem, né, de avaliação do bebê, do ouvidinho e tudo mais. E também teve o banho. A gente levou ela pro berçário para poder tomar banho. E ali no berçário, antes de começar a tomar banho, a gente teve uma pequena aulinha com uma enfermeira. Ela explicou sobre a forma de dar banho no bebê. Era eu e tinha mais 2 ou 3 mãezinhas lá.
E aí ela deu aquela aulinha ensinando a tomar banho, dando algumas dicas pra gente. Quem quis dar banho, deu sozinho. Eu preferi que a enfermeira desse e eu ficasse olhando a primeira vez, porque... pra me sentir mais segura. E aí a enfermeira foi, deu um banhozinho nela. Gente, tudo que eu levei de higiene, essas coisas assim, o hospital tinha tudo, então eu não usei nada. E aí deram aquele primeiro banhozinho na Lavínia, fez aquele escândalo, como sempre. Até hoje faz. Tivemos as orientações, né, da questão do teste do pezinho. No terceiro dia, porque a gente recebeu alta só na quarta-feira. No terceiro dia eu tive a orientação novamente das médicas sobre a questão de anticoncepcional, que eu tinha que fazer acompanhamento no centro de saúde, e o centro de saúde já estava ciente do nascimento da Lavínia, que foi onde eu estava fazendo o acompanhamento. O hospital fez essa ponte, então o centro de saúde já me ligou antes de eu sair do hospital, informando que no dia seguinte eu deveria comparecer lá para fazer o teste do pezinho da Lavínia. Então eles já estavam cientes do nascimento dela. Então foi isso que aconteceu. Na quarta-feira nós recebemos alta, fomos para casa, graças a Deus tudo bem, tudo certinho. Na quinta-feira a Lavínia já fez o teste do pezinho no centro de saúde. E, gente, eu tentei contar aqui pra vocês tudo, o máximo de detalhes possível. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado com alguma informação para outras mamães que vão ter os seus bebês por aqui, por Lisboa, tudo. A minha experiência não quer dizer também que é com todas, né? Mas graças a Deus ocorreu tudo do jeito que eu imaginei, do jeito que eu pedi a Deus. O bebê veio com saúde, veio saudável. O meu trabalho de parto foi bem rápido, que era um dos meus maiores medos. E sobre o hospital eu não tenho que reclamar desde o início da minha gravidez, as minhas idas na emergência. Eu não tenho que reclamar porque eu sempre fui bem atendida. Todos os profissionais sempre atenciosos comigo. Não tive problema nenhum com o hospital. Em relação à comida, eu também não tive problema nenhum. Assim, claro, né? A comida é aquilo. Sem sal, sem tempero. A única coisa que eu não comia lá era o coelho, e foi no último dia do internamento. Então, assim, não comi, mas logo já recebi algo, então já vim logo pra casa. Então, isso não foi nenhum problema. Assim, eu não tenho que reclamar do hospital, dos profissionais. Eu sempre fui super bem atendida. A minha experiência foi super positiva com o Hospital Beatriz Ângelo. Não mudaria nada. Só agradecer a Deus por ter tido essa experiência e torcer, e também desejar que você, mamãe, né, gravidinha que tá aí assistindo, vocês possam ter um momento bom, abençoado, que Deus possa ajudar vocês também, e que dê tudo certo pra vocês, assim como deu pra mim. E pra você que ficou até aqui, vai todo o meu agradecimento. Obrigada por ter assistido, obrigada por se inscrever, obrigada por ter deixado o like e ativado o sininho. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!